Salve, salve, pessoal do YouTube. Vamos lá começar nossa aula. Vou conectar aqui no Instagram. Salve, mulherada, boa noite. Oi, meu amor. Começar a aula. Salve, salve, meu povo. Hoje nós vamos aí entrar, né, nessa seara do Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma campanha do governamental para a gente falar sobre esses dois temas que são importantes. Antigamente era só sobre o câncer de mama e atualmente o governo incluiu também o câncer de colo do útero. Então, neste perfil dedicado a vocês, minhas borboletas, né, nós vamos falar, as minhas rainhas, nós vamos falar sobre esses dois tipos de adoecimento. E como vocês sabem, né, eu não falo só informações técnicas, eu sou psicóloga, eu sou bióloga, sou doula e estou fazendo pós-graduação em ginecologia natural. Eu trago todas essas perspectivas para vocês e vocês sabem também, gente, que essas informações às vezes a gente encontra, sim, mas a gente encontra as coisas ou muito técnicas, né, ou partidas por aí meio desconexas. E hoje, aqui nesta live, eu vou falar para vocês tudo assim. Eu vou concentrar essas informações, trazer também perspectivas novas, né, sobre o câncer de mama no sentido do seu relacionamento com as suas mamas. Então, eu vou fazer um resumão aqui do que vocês vão ouvir falar hoje. E depois eu vou começar, tá bom? Enquanto o pessoal vai chegando, vou fazer um resumão não, né? Vou falar os tópicos que a gente vai conversar hoje, e aí depois a gente vai tópico por tópico, tá bom? Então hoje eu vim de rosa, apesar que aqui no Instagram não parece muito rosa a minha blusa, né? Mas ela é uma blusinha rosa, com batonzinho rosa, que eu gosto de ser temática, né? Em homenagem a esse autocuidado que a gente precisa ter, vou ensinar para vocês, vou dizer a importância, vou dizer como, né? Então vamos lá, os tópicos. Primeiramente, eu vou trazer aqui um quadro geral. Vocês sabem que eu gosto de falar um pouco sobre as estatísticas, para a gente ter ideia sobre por que que é importante, gente. Por que que é importante estar ligado nesse tema e qual a importância, né? E como a gente pode, de verdade, se cuidar nesse sentido. Então, eu vou trazer um quadro geral do Brasil, algumas estatísticas, né? Vou falar sobre como você pode conhecer o seu corpo. Oi, minha flor, vou falar hoje sobre câncer de mama, porque a gente está no Outubro Rosa, né? Vou falar como que você pode conhecer o seu corpo e o seu relacionamento com os seus seios, com as suas mamas. Vou falar sobre quais as possíveis alterações, né, que você pode identificar depois que você conhece seu corpo. Fica mais fácil você identificar essas alterações que eu vou falar. Então, você vai conseguir perceber quais são as possíveis alterações e adoecimentos relacionados à mama, aos seios. Vou falar um pouquinho o que que é o mais importante de você ficar ligada, de você estar atenta se essas alterações estão na sua mama, que são umas alterações que precisam de mais atenção, precisa ir realmente de ir no médico, todas elas, né? Mas eu vou trazer para vocês saberem identificar um pouco melhor o que que pode ser uma indicação de estar com um adoecimento mais grave. Vou falar sobre os exames e principalmente sobre a mamografia, que é a mais importante, né? Vou falar sobre os hábitos de vida que protegem e os hábitos que aumentam o risco para o câncer de mama, para o câncer no geral, né? Mas para o câncer de mama. Vou falar sobre quais são os tratamentos possíveis, inclusive dentro das terapias complementares, né? O que que é possível fazer caso se descubra um câncer de mama na mama. E é isso que eu vou falar hoje, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico na disponibilidade para resolver, para responder para vocês, tá? Eu vou responder uma pergunta que veio, né? Mas eu também vou falar sobre o perigo radioativo, que foi essa pergunta que foi feita da mamografia. Então, a gente precisa estar, meninas, cuidando, observando, tendo intimidade com o nosso corpo, para a gente conseguir identificar os adoecimentos e cuidar deles o mais rápido possível.
para não gerar uma coisa mais grave, tá? Então vamos aí seguir este caminho, este fluxo, para a gente falar sobre o câncer de mama, tá bom? Então, primeiramente, as porcentagens, os números, as estatísticas que eu adoro. 99% dos casos de câncer de mama acontecem em mulheres. Significa o quê? Isso para mim não é nenhuma novidade, porque eu achava que fossem 100%, né? Quando eu comecei a estudar, gente, achei que só tivesse mulheres, mas não, 1% dos casos é em homens, então pode acontecer em homens também, o câncer de mama. Só que é muitíssimo mais raro, né? É atualmente o tipo de câncer em que as mulheres mais morrem. Então, mulheres com câncer gerais, vários tipos, o que mais faz com que as mulheres morram, que faleçam, é o câncer de mama. Essa mortalidade do câncer de mama é um país terrível no geral para as mulheres, né? Quem está me acompanhando aqui já viu minhas estatísticas de outras coisas, já viu que o Brasil é um país que realmente não cuida das suas mulheres, né? Não, realmente não tem políticas, leis, é um caos viver aqui enquanto mulher. Então, essa mortalidade ela cai em países com uma população informada, educada, que sabe o que fazer, que sabe se cuidar, e também com profissionais informados, bem formados, né, com relação ao câncer, que sabem também conduzir um bom tratamento. Então, esse papel de estar informando, esse trabalho que eu trago, né, para a gente fazer juntas aqui, de conversar sobre esse tema e trazer as informações que realmente são importantes, compilar isso, né, num vídeo só, numa semana só, essa semana inteira eu estou falando só sobre câncer de mama, são coisas que salvam mulheres, né, que salvam mulheres de ter uma mortalidade com relação ao câncer de mama. É muito importante. Gente, mais sério ainda, mais de 80% das causas do desenvolvimento do câncer de mama são evitáveis. Nossa Senhora, né? Se mais de 80% das causas são evitáveis, então vamos trabalhar nesse sentido, né? Vamos fazer isso daí para que a gente possa evitar isso na nossa vida e na vida das mulheres que a gente ama. Então, se você tá assistindo aqui o vídeo e tem uma pessoa uma mulher, né, as mulheres da sua vida, que você ama, que você gostaria que ela não passasse por uma situação dessa, esse vídeo é para ser enviado com todo amor, com todo carinho, porque está com uma compilação de informações e uma perspectiva sobre esse autocuidado, né? Então é muito importante. E a ideia popular que a gente tem quando a gente fala de câncer, tanto que tem gente que nem gosta de falar essa palavra, chama-se de CA, né? Porque é uma doença que por muito tempo ela era realmente um prognóstico de falecimento, né? Quando eu falava que a pessoa estava com câncer, Nossa Senhora, já começava a despedir, arrumar as coisas, fazer o testamento. Hoje em dia, principalmente quando o diagnóstico é feito precocemente, né? Eu acho que não existe diagnóstico precoce. Essa palavra parece que é um diagnóstico que aconteceu antes do que deveria. Não é, né? Quando existe um diagnóstico que acontece cedo, então esse tratamento ele é menos invasivo, ele tem mais chances de dar um bom resultado, de dar uma cura, uma recuperação. Então existe essa possibilidade? Super existe. Hoje em dia não é uma previsão fatal, né? Esse diagnóstico de câncer. Mas a gente precisa ter cuidado, porque sim, é um adoecimento que é muito perigoso chegar nesse ponto. E a gente pode evitar, como eu falei aqui, né? Então a gente tem essa responsabilidade de ter esse autocuidado para evitar que isso aconteça. Agora, é certeza, Patrícia, que se eu fizer tudo que você falar aí, não vou ter? Não, não é certeza. Mas se você fizer tudo o que eu falar aqui, é muito provável que esse diagnóstico aconteça cedo e que esse tratamento seja menos invasivo e com mais chances de sucesso, evitando assim o falecimento por causa dessa doença, né? Então fica aqui comigo porque é fundamental você ter todas essas informações, tá bom? Primeira coisa que eu vou já falar aqui, primeiríssima coisa, conheça seu corpo. Dentro da ginecologia natural, esse é um pressuposto. Tenha autonomia, tenha intimidade com esse seu território de existência, com o seu sagrado corpinho.
para que você consiga identificar qual que é adoecimento de forma muito cedo. Porque se você identifica dentro da ginecologia natural, se você identifica algum adoecimento no seu corpo feminino, que seja alguma vaginite, alguma candidíase, alguma alteração naquilo que você já conhece como sendo seu normal, em muitos casos você consegue tratar de forma natural, não precisando chegar numa medicação, que a medicação é para se você não está conseguindo tratar de forma natural, se realmente você precisa, né, utilizar a ginecologia natural de forma complementar e fazer um tratamento convencional. Mas muitos adoecimentos do corpo feminino conseguem ser tratados de forma natural quando a gente consegue perceber cedo. Para você perceber cedo, você precisa conhecer o seu corpo, não tem outro jeito, né? Então, não é só, gente, eu vou falar a forma de conhecer seu corpo com relação às mamas, né? Hoje vamos falar sobre algo polêmico, as mamas, né? Eu vou te ensinar a se olhar no espelho e se apalpar e conhecer o seu corpo. Esse autoexame ou esse autoconhecimento, ele não é um exame de diagnóstico, tá? Assim, ele não é um exame que vai descobrir cedo o câncer de mama. Não é. Mas ele vai te ajudar a se conhecer e vai te ajudar que se tiver qualquer alteração, você vai perceber. E você vai poder ir logo no ginecologista e dizer, ó, a alteração que eu percebi na minha mama, nos meus seios, é essa daqui. Então, como que você pode fazer esse autoconhecimento? Primeiramente, visual. E aí, né, se tem muitas mulheres que não têm essa intimidade com a vagina, com a sua vulva, com o seu corpo ali, suas partes mais íntimas, tem mulheres também que não têm intimidade com os seus seios. Apesar de ser ali uma parte mais fácil de olhar, não precisa de um espelhinho lá, né, como a gente precisa ter para olhar a vulva. Tem muitas mulheres nem lembram, sabe? Não lembram de se olhar. Então, a primeira coisa é visualmente. Você conhecer como que é o seu peito, visualmente ele saudável. Você parar na frente do espelho e olhar para os seus seios. Olhar qual que é a cor da sua pele, qual que é a cor do seu mamilo. Se qual que é um maior que o outro, sempre tem. Ainda mais quem amamentou, sempre vai ter um maior que o outro. Qual que é, qual que é maior, qual que é o menor, tá? Então, bem-vindos vocês que chegaram aqui. Estou falando sobre o câncer de mama, que é o tema da semana. E agora eu estou falando sobre o autoconhecimento dos seios, tá? Então, você vai ver qual a cor da pele dos seus seios, qual que é a cor dos seus mamilos, qual que é o formato do seu mamilo, qual que é o tamanho dele. Gente, isso tudo muda muito de mulher para mulher, né? Você vai dar essa olhada, você vai levantar os braços e vai observar como que é o comportamento das suas mamas quando você levanta o braço, quando você põe a mão na cintura, você vai olhar os seus seios. Como você olha seu corpo, como você olha se a blusa ficou legal, você vai ter esse costume de olhar os seus seios e ver como que eles são. Isso é muito importante, né? A segunda coisa é apalpar. Nunca você vai fazer um apalpamento em pinça. Você precisa conhecer como é o seu tecido mamário, a textura, a densidade, tá? Então, eu vou ensinar aqui que você vai fazer esse toque assim, ó, em piano, né? Como se fala, tá? Sentada é melhor. E você dizem que você pode levantar o braço porque você vai ter que ver as axilas também, que tem um tecido. Quem não viu minha publicação, tem uma foto, acho que foi na publicação de ontem, sobre como que é esse tecido mamário, tá? Você vai ver que tem uma parte que vem aqui para as axilas e uma outra pequena parte do tecido, mas não é do tecido mamário. O tecido mamário é só nas mamas, é dos gânglios, né? Eles vêm aqui para a clavícula também, tá? Então, esse apalpamento ele tem que acontecer aqui, ó, na saboneteira, tá vendo? Saboneteirazinha. Tem que acontecer aqui esse apalpamento para você descobrir como, entender como que é teu corpo normal. Não é procurando coisa com ansiedade, ai meu Deus, vou achar alguma coisa, não. Para você perceber como que é normal o seu corpo, tá? Ó, tocando o pianinho, tá? E aqui você vai fazer esse apalpamento também em volta dos seios, tá? Então, assim, meus seios é esse tamanho aqui, eu tenho que começar, ou eu posso começar de fora e ir para dentro, ou de dentro e ir para fora. Eu vou arrodeando aqui, tá? E aí você vai conhecer como que é o teu tecido e a sensação de estar tocando nele.
né? Você também pode fazer um apalpamento, não é para fazer assim, porque acaba, ó, isso daqui pode acabar machucando e dando uma sensação errada, porque o tecido mamário, se você for ver lá na foto, ele é cheio de uns pequenos, de umas pequenas bolsinhas, né? Então você vai acabar sentindo essas bolsinhas. Então é assim que deve fazer. E assim também pode machucar o seio, né? Então é assim que você vai fazer e apalpar os seus seios assim, tá? Para você sentir qual que é a densidade, a textura, o peso dos seus seios, para você entender como que você é normalmente. Essa parte do nosso corpo é, é uma parte que vai te perguntar sobre nutrição. Porque assim, olha, vê como que não é inteligente, né, o corpo da gente. Para uma mãe conseguir amamentar, ela precisa o quê? Tá hidratada. Você tá aí com a tua aguinha? Pega lá a água, bebe água, né? Principalmente pra gente que tava aqui 5 meses de deserto, né, em Brasília. Anda com a tua garrafinha de água. Você tá hidratada? Você tá descansada? Você tá dormindo bem? Você tá se alimentando bem? Você tá se sentindo bem? Porque uma mãe só consegue produzir leite para alimentar o seu bebê se ela estiver fazendo tudo isso. Então, o que que as mamas vão nos ensinar? Para a gente doar para o outro alguma nutrição, a gente precisa se cuidar primeiro. Senão a produção de leite não acontece, ou acontece incipiente, muito pouco, né? Não o suficiente. Então, os seios, eles são simbolicamente essa mesma ideia, sabe? Você realmente está se cuidando primeiro, se hidratando, se alimentando bem, descansada, cuidando das suas necessidades primeiro para depois você querer nutrir outro, a você é a sua prioridade ou não? Você é lá no final da sua lista, porque geralmente a mulherada é campeã em ser o final da sua lista. E aí você não, você tá dando o quê? Que qualidade de presença que você está oferecendo para as suas relações, para o seu trabalho, para os seus projetos? Como que você está nutrindo qualquer coisa que você colocou para fora, sendo que você não está cuidando de você? É sobre isso, esse simbólico, essa nutrição dos nossos seios, né? Eles vão estar perguntando isso para nós. E você tocar os seus seios é você tocar essa possibilidade de nutrir, tanto a você mesmo quanto os outros, tá? É tocar essa possibilidade. Então, toca o teu corpo fazendo essa pergunta para você: será que eu estou me nutrindo para eu conseguir nutrir qualquer coisa que está fora de mim? Para eu conseguir nutrir qualquer coisa que eu quero que se desenvolva? O trabalho, a família, sei lá o quê? Então, essa é a pergunta que você precisa fazer para suas mamas, tá? Esse toque, essa palpação que eu ensinei aqui, ela precisa ser depois do 7º dia do ciclo menstrual. Do ciclo menstrual, não, do primeiro dia da menstruação. Então, tu menstruou no dia 1, quando for no dia 7, a partir do dia 7, ou o ideal é nesse dia, que você faça esse autoconhecimento aqui das suas mamas, para você ver como que elas são. Das mamas, das axilas e da clavícula, tá? Então, por que, gente? Aí vou passar para as possíveis alterações. Por que no 7º dia, depois do primeiro dia da menstruação? Porque as mamas, elas mudam muito no decorrer do ciclo. Conheça também as alterações que acontecem com os seus seios no decorrer do ciclo menstrual ou no decorrer do ciclo lunar também. Também podem acontecer alterações. Se você não tem o ciclo menstrual, na lua cheia, os seus seios podem estar mais cheios, porque está movimentando as águas do corpo, né? E na lua nova também pode estar diferente, tá? Pode estar um pouco menos. Essa densidade do tecido, ela pode estar diferente. Isso é uma alteração normal. E também um pouco de dor durante a fase pré-menstrual, durante a fase ovulatória, também é comum. E ele mudar, por exemplo, você tá com os seios de uma forma, ali na fase pré-menstrual. Menstruou, no dia da menstruação mais intensa, ele vai estar de outro jeito. Você também pode aprender como que é essa ciclicidade dos seus seios, para você entender como que é como que é bonito, né? Essa mudança cíclica do nosso corpo, que influencia também o tecido mamário. Então, meninas, também é importante, tá? A gente vai tocar depois do 7º dia do ciclo
Pode ser que encontre ali alguma alteração, algum nódulo, algum cisto, alguma coisa assim. Mas é muito importante você conhecer as alterações naturais dos seus seios, né? Que inclui tudo isso, dores bilaterais cíclicas, principalmente se estiver doendo dos dois lados, tá? É bem normal. Se estiver doendo dos dois lados, é bem normal. Se estiver doendo de um lado só, é bom já ir pesquisar o que que pode significar tá doendo de um lado só. Mas se dói dos dois lados, nas alterações do ciclo, vou indicar algumas coisas, principalmente antes da menstruação. Primeira coisa, evitem café, chocolate, porque essas coisas vão fazer aumentar a dor, essa dor cíclica, né? Essa dor relacionada às alterações hormonais que vêm do ciclo, tá? Então, evitem café e chocolate. E uma coisa muito boa para fazer para diminuir essa dor cíclica é passar o óleo de prímula. Já ouviu falar? Óleo de prímula ou óleo de borragem. Passar massageando, conversando com teus seios, pensando sobre aquilo que eu te falei, se realmente você está se nutrindo primeiro, para você produzir um bom leite para os seus projetos, para os seus relacionamentos, né? Para você não estar fazendo algo que vai te prejudicar emocionalmente, né? Enquanto mulher, entendeu? Quais são outras possíveis alterações que também vão precisar, essas outras alterações, de uma observação, de um cuidado de exame, para você ir lá no médico ver o que é que está acontecendo, tá? É, inflamações. Então, o que pode acontecer? De uma dor ser um pouco maior do que aquela que você está acostumada, em um dos lados ou nos dois, e alterar um pouco a cor da pele, a pele ficar um pouco mais avermelhada. Tem que ir atrás para ver por que está com essa inflamação. Essas coisas tem como cuidar com a ginecologia natural? Tem. Essas coisas tem como cuidar. Pelo menos tem como ajudar. A ginecologia natural, pelo menos, pode ajudar, tá? Cistos também, se você tá lá, né, tocando o seu seio. É igual eu falei para as meninas do grupo no sábado, né? Aí você tá tocando o seu seio, porque é gostoso, às vezes quando tá assistindo televisão, pega um pouco no seio, está lendo, sei lá, toca seu corpo, né? Aí você pode perceber alguma de fundo, um carocinho. Não precisa se desesperar, calma, porque pode ser outras coisas, não necessariamente é um sinal de que tem um nódulo cancerígeno que é um problema, não é, tá? Pode ser cisto. Então, o cisto ele não tem nenhum o que fazer muitas vezes, dependendo do tamanho, da localização do cisto, fica ali mesmo, não tem o tratamento, só vai observar, tá bom? Então pode ser cisto que o material interno dele pode ser água, ou um outro tipo de tecido, mas que tá tudo tranquilo ainda, né? Que são nódulos, tá? E também é comum, mas também precisa de investigação, sair leite dos seios ou sangue. Se machucou, aconteceu alguma coisa no seu seio, no tecido mamário ali, lembra que eu falei assim, podia machucar? Pode ser que saia sangue, né? Ou pode ser que se estiver estimulando muito o seio, de alguma forma aí, né, Fia, que você vai saber, estiver estimulando muitos mamilos, tá? Então pode ser que saia leite, mesmo fora da gestação e da amamentação. É bom você ir ver o que está acontecendo? É bom, mas se estimulou muito, pode ser que saia mesmo, normal, tá? Isso daí pode acontecer. Agora, isso daí não é sinal de que existe algo a se preocupar. Mas é um sinal, meu amor, que você precisa ir ao médico se cuidar, tá? Isso daí não são alterações normais, né? São alterações que significam alguma coisa, tá? Mas não precisa se preocupar. Com o que que eu preciso me preocupar então, Patrícia? Qual tipo de alteração, perdão, que eu preciso me preocupar? Ir ao médico fazer um exame, né? Ou ir ao médico vai pedir um exame para investigar outros adoecimentos, incluindo câncer de mama, né? Então você pode, vou falar aqui, nódulos. O nódulo, como eu já falei, ele pode ser um cisto, ele pode ser um nódulo de algum outro tecido, que não tem problema, ou ele pode ser um nódulo indicativo de que realmente tem alguma coisa que precisa olhar. Para criar nódulo já está antigo, antigo eu digo 10 a 15 anos.
tá? Que já começou o processo de multiplicação das células, porque o câncer é uma multiplicação indiscriminada, louca, deu uma louca numa célula lá, e ela resolveu se multiplicar indiscriminadamente, né? E rapidamente. Mas o câncer de mama, ele é devagar para ele virar um nódulo, ele demora. Por isso que eu falei que esse apalpamento, ele não vai identificar um câncer no início, né? No início é só a mamografia mesmo, a gente vai falar desses exames, tá? O apalpamento é para você conhecer a sua mama e saber, as duas, né? E saber se tem alguma alteração para ir se cuidar, tá? Qualquer adoecimento que a gente conhece, identifica cedo, fica bem mais fácil de tratar, qualquer um, né? Que eu conheça. Então, nódulos ou aumento de alguma área. Porque acontece que às vezes dá um carocinho que aumenta um lado só, um pedaço da mama, para fora aqui, para cá, para cá. Isso daí tem que olhar com realmente bastante atenção, tá? Quando sai o líquido só de um lado, ou de um buraquinho lá, de uma saidinha, sai um líquido, e esse líquido é aquoso, né? Ou seja, parece uma aguinha que tá saindo, ou tem sangue. Atenção, tem que ir correndo olhar, tá? Se tiver vermelhidão, também pode ser só uma inflamação, como eu falei, ou pode ser um indicativo de um câncer inflamatório, tá? Inversão recente do mamilo, ou seja, o seu mamilo tá lá, se tirar a blusa, o mamilo tá pra fora. Por isso que eu falei, tu tem que conhecer, mulher. Tem que conhecer como que é seu corpo. Como você vai saber se seu mamilo inverteu se você não olha nunca pra ele, né? Que é a inversão que o mamilo tá geralmente pra fora, ali a pontinha pra fora. Do nada, recentemente, ele tá virado pra dentro. Então tem que olhar isso, tá? Quando tem alguma descamação na pele, também tem que olhar. Ou ulcerações, né? Coceiras e coisas assim, tá? Precisa ir fazer exame, precisa ir no ginecologista. Então, Patrícia, então quer dizer que a ginecologia natural, ela concorda com a medicina convencional? Claro, não em tudo, tá? Não é em tudo em número, gênero e grau. Até porque as pesquisas médicas e as formas de tratamento e diagnóstico sobre o corpo feminino, elas são insuficientes para realmente ter tratamentos que sejam efetivos, que vão curar aquela doença. Geralmente são doenças sistêmicas, são inflamações sistêmicas, né? E a medicina, ela sinceramente não teve assim tanto interesse, não. Tanto que você vê que a maior parte dos tratamentos de adoecimentos no corpo feminino, que eu quero dizer, vulva, vagina, o útero, os ovários, os seios, são tratamentos que são intervenções invasivas, que é colocar, dar hormônio para a mulher tomar, ou fazer, perdão, fazer cirurgia, né? Então, assim, um tratamento mesmo, a ginecologia natural tem, muitas vezes a medicina convencional não vai ter. Mas falando de câncer, nós vamos, tá, abrir essa outra porteira aqui, que é considerar muito, muito carinhosamente e dando graças às deusas que existe a medicina convencional para nos apoiar nessa situação aqui. A gente não pode, tá, abrir mão da medicina convencional nessa situação. Então tá, falei. Vou falar dos exames. Gente, vou terminar rapidinho essa live, será? Não, já são 9h30. Os exames, tá? O único exame que detecta precocemente é a mamografia. O toque, o autoexame, ele não vai identificar precocemente. Você for no médico e o médico lá com aquele olhar clínico dele, já cansado de apertar a mama de todo jeito, fazer o exame clínico em você completo, que a maior parte não faz. Eu nunca recebi o exame clínico de um ginecologista ou de uma ginecologista que fosse completo, da forma como eu estudei. Na pós não tem, nunca recebi. Mesmo se você for fazer ecografia. Pode ir fazer também aquela que você entra no tubo, mulher. Como é o nome daquilo? Ressonância. Nem a ressonância. Às vezes a ressonância pode dar falso positivo. Então, o único exame mesmo que vai detectar uma possibilidade de um câncer de mama precocemente é a mamografia. Então, é porque Patrícia, porque dói, porque aperta. Pois é, mas tem que fazer, tá? Vou falar com qual idade e com qual frequência aqui, tá bom? Então, apalpar não detecta precocemente. É interessante porque a saúde pública, por um tempo, colocou
como exames preventivos. Não existe exame preventivo, não existe exame que previne doença. Os exames são todos para diagnosticar a doença. Não existe exame que previne. Aí, você falar que o exame é preventivo te dá a falsa sensação de que você está se prevenindo de um adoecimento e ir fazer o exame. Faz sentido isso, mulher? Não faz de jeito nenhum. Então, o exame não é preventivo. Pior ainda, o exame de autoconhecimento para detecção precoce não funciona, tá? Funciona você se conhecer, funciona você saber como são seus seios, conversar com eles, se lembrar de tudo que vocês passaram juntos, né? Mas, assim, para a detecção do câncer de mama, é preciso fazer a mamografia. Como tu vai fazer essa mamografia? Com 35 anos, tu vai fazer uma, tá? Pra dar uma olhada geral. A mama dela é assim, tá assim assado. Geralmente tá tudo certo, 35 anos, beleza. É um exame de base. Ou seja, quando você for fazer as próximas, tu vai levar essa mamografia e vai dizer, fiz essa aqui com 35. Gente, essa aqui não é o plano do SUS, tá? Então, se você tem a possibilidade de fazer exame particular, conseguir um pedido médico para fazer desse jeito aqui que eu tô falando, ótimo. Se você for com 35 anos lá no SUS pedir um exame, uma mamografia, pode ser que você não consiga, porque dentro da política do SUS é a partir de 40 anos, com pedido médico, tá? Mas esse aqui é o que cientificamente é o melhor, tá bom? Tô passando o melhor aqui para vocês e ver a possibilidade que vocês têm de realizar isso daqui. 35 anos faz um exame base. A partir dos 40 anos até os 50, tu vai fazer anual, porque é onde tem o maior risco de câncer mais agressivo, tá? Então, tu vai fazer 40, 41 todo ano. Deu 50 anos, tu vai fazer de 2 em 2 anos. Anota isso aí, tá? Salva, sei lá. 50 a 69, você vai fazer de 2 em 2 anos. De 70 para frente, você vai fazer, se tiver a orientação médica de fazer, tá? A partir de 70 para frente, já diminui bastante o risco. Então, essa é a forma, a melhor maneira, ali pela OMS, de você detectar precocemente o câncer de mama, tá? No SUS, como que é? A partir dos 40 anos, não fala até que idade, com o pedido médico, tá? Mas se você puder aí já começar, custa nada, quer dizer, custa, né? Mas às vezes vale a pena você gastar o seu din-din se você tiver, vai fazer o de 35, tá? Para fazer esse exame base, ver se tá tudo certo, se tá tudo bem. Se estiver tudo bem, segue até os 40 e a partir dos 40 manda ver todo ano, tá bom? Vai fala pro médico, olha, eu tô querendo fazer, porque eu quero fazer todo ano, essa é a minha ideia, tá? É o jeito, menina. Às vezes você não vai chegar no médico. Eu vou no ginecologista todo ano. Eu tenho 41 anos. Nenhum me pediu ainda. Já era pra eu ter feito. Só que eu estudei isso aqui esse ano. Não fui ainda, mas eu vou. Porque eu quero evitar, né? Coisas mais sérias, mais graves, tá? Então é assim que tem que ser feito o exame, tá bom, amor? Anotou? Vê aí quais são suas possibilidades e faça. Mamografia, tá? Ecografia identifica várias coisas, dá uma olhada nesses cistos, nesses nódulos, tá? Mas ele não vai identificar precocemente um câncer de mama, tá? Então eu vou no médico toda vez que o cara me passa ecografia, eu faço, minhas mamas estão lindas, mas pode ser que tenha lá um farelinho, porque no começo parece umas areiazinhas muito fininhas que a ecografia não vai detectar, tá bom? Quais os hábitos de vida que protegem? Aí sim a gente vai falar de prevenção, né? Porque exame não é preventivo, mas hábito de vida é preventivo. Hábito de vida é prevenção de doença, né? É, Vamos lá, que para surpresa de um total de 0 pessoas, o que que previne o câncer de mama? Ou vários tipos de adoecimento, né? Exercício físico, uma boa alimentação, tá? Comer comida, evitar alimentos industrializados. Não que tu não vá comer um chocolate de vez em quando, sabe? Às vezes eu tenho vontade, um hambúrguer, um glutamato monossódico ali, um salgadinho. Vai comer.
mas que isso não seja um hábito na sua vida, que essa alimentação disfuncional não seja um hábito na sua vida, né? Então, exercício, alimentação, comida mais natural possível, da forma que Pachamama entrega, né? Cozinhar, temperadinho, bem gostosinho, mais natural. Fazer o uso maior possível, gente, de biocosméticos, porque os cosméticos, eles adentram nossa pele, vão cair nos tecidos, na circulação sanguínea, facinho. E a maior parte dos cosméticos, eles são muito tóxicos. Creme, desodorante, maquiagem, tá? A maior parte, repelente, filtro solar, a maior parte dessas coisas. Ah, tem uma toxicidade baixa, só que você está usando todos os dias. Então, isso vai causar no seu corpo uma inflamação. Boa noite. Uma inflamação crônica. E isso daí é um prato cheio para o desenvolvimento do câncer. E pode acontecer uma inflamação do seu tecido mamário. Todo dia tu passa lá um cremezinho. Não, vou passar um cremezinho. Não passe creme. Passa um óleo vegetal. Dentro do Ayurveda, ou né, de perspectivas naturais de autocuidado, você só vai passar na sua pele aquilo que você pode comer. Tu pode comer um hidratante da Nivea? Não pode, né? Pegar uma colherada aí e botar na boca? Então, você tá dando para sua pele, você tá comendo pela pele. Então, assim, tu vai passar o quê na sua pele? Óleo vegetal, coisas que vão te ajudar. Então, eu já falei, óleo de prímula, né? Óleo de borragem, são ótimos para o tecido mamário. Passe uma coisa dessa. Para de usar esses cosméticos que são comuns, tá? Usa cosméticos naturais, biocosméticos ou coisas naturais já que tu mesmo tem na cozinha, né? É o ideal, tá? Escolha bem a água que você vai beber. E escolha saúde no geral. Se você estiver podendo escolher entre A e B, escolha aquele que for dentro dessas opções aqui, o mais saudável possível. Isso já vai te evitar um monte de questão. Como eu falei numa outra live aí que eu não lembro qual foi, nós estamos envelhecendo, gente. A população no geral, mas não está envelhecendo com a saúde. A gente está envelhecendo, diga, a população, né? A população está envelhecendo, a gente está indo morrer mais tarde. Então, antigamente morria com 70, hoje em dia morre com 80 e tantos anos, quase 90. E essa expectativa de vida aumenta muito em 5 anos, né? Ou seja, eu estou aqui com 41. Quando eu tiver 70, qual vai ser a expectativa de vida da brasileira? Pelo amor de Deus, né? Só que as pessoas estão vivendo mais tempo, mas elas não estão vivendo mais saudáveis. Então, esse é um problema, porque você chega numa velhice sem saúde nenhuma, dando trabalho para os outros, pelo amor de Deus, mulher. Vamos se cuidar de agora. Vamos se cuidar de agora já. Tem muitas coisas que a gente já pode fazer, que inclui esses hábitos de vida. Então, 80% são evitáveis, 80% são por causa de hábitos não saudáveis de vida. Se você está dentro desses 80%, você já não está mais ouvindo essa live, né? Acabou de sair, tá bom? Vamos se cuidar. Por quê, gente? Porque muitas coisas industrializadas têm um tal do negócio que chama xenobióticos. Anota aí também, para você escrever, procurar no Google. Tem listas de xenobióticos, que são o quê? Coisas que são incorporadas ao nosso corpo, mas não fazem parte da estrutura normal do nosso corpo. Elas ficam lá causando estorvo para o nosso corpo, tá? Dando trabalho para o nosso corpo não conseguir funcionar direito, porque ele tem que ficar tentando se desintoxicar o tempo inteiro para digerir, é uma desgrama, ele não consegue. Então é o tal do microplástico, são muitas coisas tóxicas. Então anota aí, xenobióticos, você vai procurar. E aí, quando você for comprar um produtinho, você vai olhar o rótulo dele, tá? Eu, no caso, teria que botar um óculos, né? Que eu já não enxergo o rótulo, aquelas letrinhas, mas bote. E vai olhar para ver se tem algum desses nomes, tá? Se tiver, não compre. Então, é assim que você precisa se cuidar, porque é muito sério, porque causa inflamações e essas inflamações podem gerar câncer, tá bom? Então, já é uma coisa a se evitar. O que aumenta o risco? O sexo. Por quê? Porque as mulheres, 99% das mulheres têm. 99% dos casos de câncer de mama são de mulheres com câncer de mama, né? A idade, como eu falei, entre 40 e 50 anos, a probabilidade é maior de ter um câncer mais agressivo. Se você já teve câncer de ovário ou de mamas, isso também é um detalhe importante, porque se você já teve, aumenta o risco de recorrência.
Se tem na sua história familiar casos, mas aí tu tem que ir no médico, porque o médico vai dizer, quem foi que teve? Ah, foi a tia da minha avó. Não, amor, aí não, tá? Tem que ver direitinho quem foi que teve para ver se tá na sua linha de aumentando o seu risco, tá bom? E se você teve doenças mamárias benignas, só que com coisas atípicas, por exemplo, um aumento só de um lado, você levanta o braço e alguma parte do seu seio retrai. Esse tipo de coisa tem que ir no médico para ver, tá bom? E se foi diagnosticada alguma doença e já tratou e tudo, você fica com um pouquinho de risco aumentado. Então, todas essas coisas que eu falei para você aqui, se você ainda não anotou, depois tu vai voltar ao vídeo e vai anotar, porque você tem que ir no médico e falar: gostaria de calcular meu risco de câncer de mama para que eu possa fazer o pedido médico. E aí eu faço mamografia o quê? De 6 em 6 meses, a cada ano mesmo, tá? Com que idade, tá? Isso daí ele tem que saber, ele ou ela tem que saber te orientar, tá bom? O que mais que aumenta o risco? Obesidade. Essas casos que eu falei aqui, a gente não tem como mexer. Agora, essas que eu vou falar, a gente tem como se reorientar, tá bom? Obesidade ou sobrepeso já aumenta o risco. O consumo de álcool. Claro, mulher, que tu de vez em quando vai, toma meia taça de vinho para relaxar. Tá fazendo bem, né? Tá te fazendo bem. Agora, o consumo de álcool frequente e excessivo, aí não. Aí você realmente tem que rever isso aí, tá? O sedentarismo, né? A gente já sabe, nada de novo. As toxinas ambientais, como eu falei, que são os xenobióticos, né? A exposição à radiação, por acaso você tem algum trabalho, alguma coisa que te coloque sempre exposta à radiação. O tabagismo, muitos adoecimentos, eles são diminuídos em 30% a chance de ter, se você termina, para de utilizar o tabaco. Então também é muito importante, tá, rever isso daí, se você tem esse hábito, tá? E por quê? Por causa dessa inflamação crônica, que é um prato cheio para o desenvolvimento do câncer. Então tá bom, Patrícia, até aqui. Entendi tudo, anotei. Se você não anotou, você vai voltar. Gente, assiste a do YouTube, que eu tô mais bonitinho. Assiste no YouTube, que tá melhor a gravação, o replayzinho, né? Ou não, escuta aqui quando estiver dirigindo, lavando louça, também é ótimo, mas deixa o caderninho do lado para anotar as coisas, tá? Então, até aqui já dei várias informações que são fundamentais e que você não vai encontrar compiladas e direcionadas dessa forma aqui que eu tô falando. Então, essa livezinha aqui, ó, é ouro do Outubro Rosa, tá? Quais são os tratamentos? Então, tá, identificou lá na mamografia uma provável, tá? Não corra ainda, não se desespere, não corra para as montanhas. Provável chance de ser um câncer de mama. Aí o que que vai ser feito? Geralmente são feitos outros exames complementares. Aí sim pode entrar a ecografia, aí sim pode entrar a ressonância para complementar a mamografia. E geralmente se faz uma biópsia, que é uma agulhinha que vai lá dentro, tira uma parte do tecido mamário. Não é preciso fazer uma cirurgia. A biópsia é feita só um exame, tá? Então, para identificar qual tipo de alteração que tem e as características. Aí sim é possível fechar um diagnóstico de câncer. Só com a mamografia não deu ainda para fechar esse diagnóstico, tá? Precisa de outros exames complementares. Quando fecha esse diagnóstico, existem vários tipos de câncer e várias possibilidades de tratamento. Então, mesmo depois que fecha o diagnóstico, você não é a mesma coisa do que o que a fulana viveu, não é a mesma coisa que a ciclana vai viver, porque parecem doenças diferentes, de tão diverso que pode ser, tá? Aí vai ser definido o tratamento, e as intervenções necessárias. Geralmente, o que que é feito e que precisa ser feito? Não adianta. Ah, tá no começo, não vou tratar assim, não vou tentar outras coisas. Não faça isso. Não faça. Faça do jeitinho que o médico está falando. Ele passou um tratamento que inclui quimioterapia, radioterapia, cirurgia, faça tudo que o homem está falando. Depois a gente reorganiza seu corpo
Depois que saiu desse risco, aí sim a gente reorganiza o corpo todinho, desintoxica, tá? Traz uma alimentação desintoxicante, chás, coisas que você pode tomar depois que você já estiver curada. Se não, se estiver no meio da doença, faça o tratamento médico direitinho. Olha que eu estudo ginecologia natural, tô falando para você, não viaja na maionese. Câncer tem que ser tratado com a medicina convencional. Pode ser ajudado pela medicina complementar? Claro, vou falar já já como, tá? Mas só que precisa seguir o tratamento convencional direitinho. Qual que geralmente é o tratamento convencional? Pode envolver quimioterapia, radioterapia, né, cirurgia, hormonioterapia, que é um bloqueador hormonal. Aí pode acontecer uma menopausa química. E isso tudo, gente, não é fácil. Não é fácil, por isso que é tão importante a gente mexer nos hábitos de vida para ter hábitos de vida saudável, que já que pode evitar uma situação dessa, então é melhor a gente fazer, né? É melhor fazer. O que que isso pode gerar, né? Esses tratamentos, eles são invasivos, mesmo que seja o menos invasivo é invasivo, né? Então a gente pode ter náuseas, pode ter ansiedade, depressão, boca seca, essa menopausa química que eu falei, dores, fadiga, causado pelo câncer ou pelo tratamento. E aí sim que a gente pode entrar com uma terapia natural, com a terapia complementar para ajudar nessas mudanças, nessas consequências, nesses efeitos colaterais do tratamento do câncer. Então, o que que dentro do que foi estudado? Porque, claro, que eles não estudaram todas as terapias, fitoterapia, aromaterapia, não estudaram todas as possibilidades, tá? Reiki, não foi tudo. Dentro daquilo que foi estudado, que foi pesquisado para ver o que tinha um bom resultado como terapia complementar ao tratamento, algumas coisas funcionaram super bem, que foi meditação, ó, né, para nem para surpresa de zero pessoas, né? Meditação ajuda em tudo, inclusive na saúde, né? Mas ajuda muito nesses efeitos colaterais do tratamento, né? Yoga, acupuntura, a psicoterapia, né? Ter uma vida social. Gente, ter uma vida social. Você sair de casa e conversar com pessoas ótimas, sabe? Tomar um chazinho, um café, um meio copo de vinho, comer uma comidinha boa, jogar uma conversa dentro com alguém legal. Isso daí é muito protetor da saúde física e mental em vários sentidos. Então é muito importante ter uma vida social boa, legal, que te faça bem, né? Massagem também foi visto como algo que ajuda muito. E ter uma espiritualidade que não significa religiosidade, né? Espiritualidade é só você estar em relação com algo maior que você sente, que é maior que você, que te escuta, né? E criar esse relacionamento com isso. E claro, né, gente, qualquer adoecimento no corpo feminino, a gente precisa é, entender para complementar esse tratamento, essa cura qual é o significado das coisas para nós. Então, eu trouxe aqui uma possibilidade do significado sobre o que são os seios, né? Essa coisa da nutrição. Mas para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra também, não é uma coisa assim tão direta, né? Então, isso também vai fazer parte do processo de cura de todos os adoecimentos do corpo feminino, né? Isso, pensar sobre isso, mergulhar nisso e ver o que tem lá dentro é muito importante também para ajudar, né? Tô chegando já no final. E aí vou responder essa pergunta. Patrícia, existe um risco de você estar fazendo mamografia todo ano porque você está exposta à radiação? Porque a mamografia é um raio-x, então tem a radiação, né? Existe um risco de aumentar desse exame ele ser um problema, já que eu vou ter que fazer ele todo ano, a partir dos 40 anos? Aí eu vou dizer para você que não. Por quê? Porque o risco radioativo da mamografia, ele só aumenta acima de 50 mamografias. E eu fazendo a conta aqui do jeito que eu orientei vocês, a gente vai fazer 16 mamografias, se não fizer nenhuma depois dos 70 anos. Então tá longe de 50, né? Então vou parar com essa bobagem, tá? O mais importante é ali, entre os 40 e os 50 anos, você fazer todos os anos
deu 10, tá? Tá longe ainda. E depois, né, dos 50 aos 70, fazer de 2 em 2 anos, e mais de 70, de repente, nem precisa fazer mais, tá? Então, não tem esse perigo radioativo da mamografia. Não dessa forma que está sendo orientado, tá bom? Meus amores, era tudo isso que eu tinha para falar, né? Compartilhem, por favor, vamos fazer esse trabalho junto comigo de informação, assim, salvando vidas mesmo, né? Salvando vidas de mulheres com essas informações que são fundamentais para a gente não morrer só para isso. Para que eu quero saber disso, Patrícia? Nada a ver, não tem na minha família, não tem histórico hereditário. Tudo bem, mas 80% dos casos eles são por hábitos de vida. Então a gente precisa saber disso. A gente precisa saber disso. Não é à toa que tem um mês dedicado para entender sobre isso e ter todas essas informações, né? Então tá aí, tá? Entregando para vocês com todo o meu coração. Espero que aproveitem. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira me contar um caso, tá? Olha, eu já tive, foi assim, estou super aberta para ouvir. De repente, você já teve, passou por uma situação toda e não teve ninguém com quem compartilhar tudo o que você estava sentindo. Se você quiser falar para mim, sou toda ouvidos, tá? Tô aqui para, eu vou entender o que você, né, tá falando e gostaria de acolher sim. E se você conhece alguém também que já passou por isso e tal, e quiser enviar essa live, pode ajudar a pessoa a entender o processo pelo qual ela passou, e estou aqui disponível. Nossa Senhora, se você conhece alguém que está passando por um processo de câncer de mama, de um adoecimento de mama, e está precisando de um apoio, é comigo, pode mandar, tá? Pode me indicar e a gente segue juntas, porque a mulher precisa de um amparo. Qualquer adoecimento do nosso corpo. É muito delicado, é doloroso, dá medo. São lugares muito preciosos para nós, muito sensíveis, que tem muita informação emocional. Então, se já é difícil um câncer, imagina nas mamas, né? E na outra semana é uma promessa, espero que não seja igual a promessa do retorno de Cristo, de que eu vou falar sobre o câncer de colo do útero e o HPV, né? Que também é uma coisa muito comum, o HPV. E a gente vai falar sobre ele e o que que isso tem a ver com o colo do útero. Tá bom, meus amores? Gratidão pela companhia de hoje, gratidão pelas participações. E na terça-feira que vem a gente está aqui então falando mais sobre saúde feminina. Me sigam para mais dicas, tá bom? Beijão, boa noite.